Olá, seja muito bem-vindo. Hoje vamos mergulhar em um tema essencial para enriquecer seus conteúdos: os prompts complementares. Estes prompts irão ajudá-lo a criar imagens impactantes e a definir a identidade visual do seu site. Vamos juntos explorar todo o potencial criativo que a inteligência artificial pode oferecer. Imagens têm um papel crucial na construção de sites atraentes e envolventes. Neste capítulo, você aprenderá como criar prompts para a geração de imagens perfeitamente alinhadas ao conteúdo produzido, garantindo que elas complementem sua mensagem. Além disso, vamos explorar técnicas de otimização para aproveitar ao máximo os créditos disponíveis nas plataformas de IA e como criar paletas de cores e combinações de fontes que harmonizem com o nicho do seu site. Parte 3, nós vamos falar sobre os prompts complementares, né? Calma, que ainda não são os prompts de criação de conteúdo, mas esses prompts vão ser muito importantes. O primeiro prompt complementar vai ser um prompt de criação de imagens. Só que esse prompt ele foi escrito para ele ser executado depois que você criar o seu conteúdo. Então, nesse momento, eu não vou executar esse prompt, eu só vou mostrar como ele funciona e mostrar como fazer o refinamento dele. Na sequência, a gente já vai utilizar um prompt nessa aula, que é da parte de paleta de cores e escolha de fontes. E a gente sabe que a criação de imagem é muito importante para você compor uma página, compor um artigo, tá? Então aqui, o que você vai fazer? Lá na aula de criação, tanto de página quanto de artigo, a gente vai utilizar esse prompt no final, mas a gente não vai rodar ele agora, porque ele precisa que o conteúdo seja criado primeiro. Ele vai criar as imagens a partir do teu conteúdo, tá? Vamos ver aqui como é que funciona esse prompt. Você já vai observar que a gente está utilizando o Markdown, conforme nós vimos na aula anterior. Então nós temos aqui instruções, né, que no Markdown aqui é um título, e aí a gente vem os itens dessa instrução. Então, o primeiro item, a partir do último conteúdo gerado acima, como eu falei, né, depende do conteúdo, crie 5 prompts para geração de imagens que estejam alinhadas com o contexto do texto, incluindo referências visuais relacionadas a produtos e serviços mencionados se aplicável. Observe que eu não estou pedindo para criar a imagem, eu estou pedindo para ele me dar os prompts de criação de imagem. A gente vai entender mais à frente. Certifique-se que cada prompt inclua informações claras sobre estilo visual, e ele dá alguns exemplos aqui: minimalista, moderno, profissional, e o tamanho das imagens. Exemplo, 1200 por 800. Depois você vai ter que adaptar o tamanho dessas imagens para o tamanho que você precisa para o teu conteúdo. Comece cada prompt com cria uma imagem, aí você observa que a gente está colocando aqui com 2 asteriscos, né, que seria o negrito para dar ênfase, e detalhe elementos importantes para que o resultado seja coerente com o conteúdo. Aí você vai ter, né, esses prompts. Nós pedimos quantos prompts? 5 prompts. O problema é o seguinte: quando a gente trata de ferramentas de imagem hoje, nesse momento, as ferramentas de imagem que trazem um melhor resultado e são gratuitas, elas têm limitações diárias. Então, se você for testar esses prompts diretamente na ferramenta que você tem preferência de criação de imagem com IA, você vai gastar os teus créditos, a não ser que você esteja utilizando uma versão paga. O que eu recomendo? Que você use ou o ChatGPT ou o Gemini para testar esses prompts. Eles vão te dar boas imagens, mas ainda não são as imagens que as melhores ferramentas que foram feitas só para a criação de imagem vão gerar, para que você veja o resultado e consiga fazer o aprimoramento desse prompt. Você não gostou do resultado, você vai pedir para o ChatGPT melhorar esse resultado, a gente vai ver tudo isso na prática, tá? Depois do seu teste, você já vai ajustar as dimensões, deixar tudo prontinho, vai fazer o refinamento, dizendo para o ChatGPT ou Gemini: não gostei dessa árvore, não gostei desse fundo, altere o fundo dessa forma, até ele ter o prompt que você deseja. Uma vez que esse prompt está do jeito que você quer, que o resultado está do jeito que você espera, aí sim você vai pegar este prompt e vai para a tua ferramenta de imagem, aquela que você acha que tem o melhor resultado. E aí você vai gerar a sua imagem. Paleta de cores e o conjunto de fontes para sites. A gente sabe que a identidade visual, né, é um elemento muito importante, tanto na criação de página de produto, landing page, até mesmo de artigos, de uma forma geral. E às vezes a gente tem dificuldade, quando a gente está criando um site, de criar a paleta de cores, né? Falta a inspiração, escolher os fontes certos. Então,
esse prompt, ele é para isso. Ele é para te dar o pontapé inicial na criação de paleta de cores e de escolha de fontes para o teu site. Então, ele vai se basear aí na geração de paletas utilizando as cores harmônicas, né? E aí ele vai te trazer já cores para o cabeçalho, título, texto, link, botões, fundo de box. Ele também vai procurar uma combinação de fontes dentro do Google Fontes, que é o que geralmente a gente utiliza em sites. Ele vai te perguntar o nicho, porque é muito importante na hora da escolha de cores e de fontes, é ele saber o nicho. Cada nicho tem um tipo de cor diferente, tem um tipo de fonte que é usado, né, para aquele nicho. E aí ele vai te dar uma visualização prática como resultado desse prompt. Então, como é que funciona? Quando você rodar o prompt, ele vai te solicitar o nicho, vai te perguntar se você tem, por exemplo, a imagem da logo do teu cliente ou do teu site. Se não tiver, se você tiver dificuldade com essa imagem, o cliente não te passou, pede as cores que compõem a imagem do cliente para que você adicione aqui no prompt. Além da paleta, ele vai te dar a tipografia que você pode usar. Então, aqui está o prompt, eu vou ler rapidamente e vou aplicar esse prompt com você. O prompt é de criação de paleta de cores e o conjunto de fontes. O objetivo, a partir de um nicho, imagem, que seria logo, e ou cores fornecidas, criar paleta de cores. 3 opções de paletas harmônicas. Aí ele está aqui pedindo fundo de cabeçalho, fonte de cabeçalho, título, etc. Né? As cores devem ter sinergia entre si e seguir algumas técnicas de escolha de paleta, como monocromática, análoga ou complementar. São várias técnicas que existem na parte de criação de paleta de cores e o prompt está preparado para isso. Conjunto de fontes, 3 opções de conjunto de fontes encontrado no Google. Como eu falei, os nossos prompts aqui utilizam para a organização o Markdown. E você está vendo aqui que está muito organizado, está muito fácil de ler, de entender, e inclusive para a própria IA. Então, ele dá o link da página dos fontes do Google, utilizando o Markdown, que é para que o prompt utilize os fontes que estão disponíveis em ferramenta do Google de fontes. Então, ele está pedindo uma fonte para títulos, uma fonte para texto, uma fonte para destaques. As fontes devem ter harmonia visual e seguir boas práticas de combinação tipográfica. Existem também essas formas de você combinar fontes na questão de design de site. E aqui o prompt está preparado para isso. O item 3, ele está pedindo aqui, exibição visual da paleta de cores. Mostrar as cores das paletas visualmente com seus respectivos códigos hexa exibido abaixo de cada cor. Muitas vezes a IA não consegue fazer isso. Ela não consegue te dar uma imagem mostrando essa paleta visualmente com as cores. Aí, quando isso acontecer, ela vai te dar apenas o código de cores. Mas a gente vai ver como pegar esses códigos e criar a nossa paleta visualmente. Então, esse foi o item aqui do objetivo do prompt. Aí ele vem instruções. Primeira instrução, solicitar o nicho. Solicite que o usuário forneça o nicho do site. O nicho deve ser utilizado para alinhar as escolhas. Solicitação da logo e ou cores. Ele vai pedir para solicitar a logo ou as cores, se você não tiver. E caso você forneça a logo e muitas vezes a IA não consegue extrair, depende do formato do arquivo, ele vai te dizer que ele não conseguiu extrair e vai te pedir que você forneça as cores, tá? Preferência de cores. Isso é um item adicional, porque muitas vezes você tem as cores da logo, mas você quer adicionar algumas cores. Eu quero que o botão seja verde. Então, eu quero adicionar algumas preferências, algumas cores adicionais. Você vai poder, nesse momento, quando você rodar o prompt, fornecer as cores que você quer implementar dentro da tua paleta de cores. E mesmo que você forneça aqui, por exemplo, dizendo o nome das cores, como o exemplo aqui, verde, vermelho, você está pedindo para o prompt, procure tons que se encaixem harmonicamente com a paleta. Então, eu posso pedir um verde, mas a IA vai procurar um verde que vai se adequar às cores que eu passei da logo, por exemplo. Execução da análise de criação. Após receber o nicho, a logo e ou as cores, execute as ações a seguir. Paleta de cores. Crie 3 paletas de cores harmônicas. Cada paleta deve incluir cores específicas para fundo do cabeçalho, fonte, título, texto. Você deve estar se perguntando, mas você já colocou isso no início do prompt. Às vezes é necessário repetir. Quem fez o curso da jornada IA de engenharia de prompt já sabe disso. Aí ele está pedindo também para descrever a técnica utilizada para criar cada paleta. Novamente ele dá os exemplos. Monocromática, análoga. Exiba cada paleta separadamente com o nome da paleta, descrição e técnica. Bloco com as cores e seus códigos hexadecimal, né? Conjunto de fontes.
Sugira 3 combinações de fontes adequadas ao nicho e ao design do site. Cada conjunto deve incluir uma fonte para título, uma fonte para texto, uma fonte para destaque. Hoje é muito comum ter sites que só usam uma fonte ou só duas. Não tem problema, ele vai fornecer 3, você vai utilizar só o que ele fornecer para título ou texto. Isso é uma opção sua. Mais uma vez ele fornece aqui, ele pede para certifique-se de que todas as fontes sugeridas estão disponíveis no Google Fontes. É importante porque na hora de criar os sites você vai utilizar o Google Fontes como referência. Explique brevemente por que as combinações foram escolhidas e como elas atendem às necessidades do site. Aí, mais um item, resultado esperado, né? A paleta de cores, com o nome ou descrição da técnica utilizada, exibição visual de cada paleta e seus respectivos códigos, conjunto de fontes, nome das fontes, descrição do uso, título, texto, destaque, link para cada fonte no Google Fontes, se você quiser visualizar o fonte. Isso aqui é um reforço do prompt. Ação inicial. Solicite o nicho. Por favor, aí dá um exemplo. Por favor, informe o nicho do site para qual deseja criar a paleta de cores e o conjunto de fontes. Ele está sugerindo que a IA faça essa pergunta. Está pedindo para solicitar a logo ou as cores e a preferência de cores, como eu falei, aquelas cores adicionais que eu quero incluir na minha paleta. Execução. Após receber as informações, siga as instruções acima para gerar o resultado. Ele está dando reforço. Recebeu as informações, volta lá no prompt, lê tudo e executa para mim. Então, eu já apliquei aqui, para ser mais rápido, peguei exatamente esse prompt, vim aqui, criei uma sessão na minha IA, no caso eu estou usando o ChatGPT na versão paga, executei o prompt. Ao executar, ele escreveu para mim assim, ótimo, podemos começar agora. Qual é o nicho do site para qual deseja criar a paleta de cores e o conjunto de fonte? Você pode fornecer a imagem da logo ou os códigos das cores da logo. Caso tenha apenas a imagem, eu tentarei extrair as cores. Se não for possível, pedirei que informe os códigos manualmente. Ele numerou as perguntas, tá? Para que você, então, tem que responder de forma numerada também. A terceira, você tem alguma cor de preferência que gostaria de incluir na paleta? Então, aí ele está pedindo para você responder. Eu respondi aqui, ó. Né? Botei o item 1, ponto, espaço. Coloquei lá o nicho, hospedagem de sites e lojas virtuais. Eu estou pegando as cores da logo da Hostnet. Então, eu coloquei aqui hospedagem de sites, lojas virtuais, marketing digital. Essas são as duas cores principais da Hostnet. Como é que eu peguei essas cores? Eu fui lá na Hostnet, peguei o manual da marca e peguei as duas cores aqui, tá? Isso você vai ter que obter com o seu cliente ou com a logo que você criou, caso o site seja para você. E as cores adicionais, eu pedi verde e azul. Eu quero que o botão de comprar seja verde, por exemplo. Aí ele respondeu, né? Ele esperou minha resposta. No momento que eu dei a resposta, ele colocou, ótimo, com base no nicho de hospedagem de sites, lojas virtuais, mais marketing digital e nas cores primárias da logo, ele já identificou que uma é azul e outra é roxo. Além da sua preferência por verde e azul, irei criar 3 opções de paleta de cores harmônicas e 3 combinações de fontes adequadas ao setor. Então ele veio lá. Criação das paletas de cores. Cada paleta será baseada em uma técnica de combinação de cores. Então ele fez uma combinação aqui de paleta complementar, utiliza cores opostas no círculo cromático para alto contraste e destaque. Paleta análoga, utiliza cores vizinhas do círculo cromático para um visual mais harmônico e equilibrado. Paleta triádica, usa 3 cores equidistantes para criar uma paleta dinâmica e vibrante. Não entendo muito disso, mas eu sei que são técnicas que existem. Então ele veio, gerou a minha paleta de cores, criou uma imagem. Então eu já posso copiar essa imagem aqui com o botão direito e jogar no documento lá do Google, tá? A gente já vai fazer isso. Ele dá uma explicação sobre as 3 paletas que ele criou e aí ele vem para a combinação de fontes e ele me traz 3 combinações de fontes e ele vem aqui, ó, uma explicação. A primeira, ele disse que é moderna e tecnológica, para um visual inovador e atual. E ele se baseou nisso através do nicho, tá? Uma é minimalista e profissional, para um design limpo e sofisticado. E a outra é elegante e sofisticada para transmitir credibilidade e refinamento. Só que aqui, primeiro, ele não conseguiu trazer o link lá de cada fonte no Google Fonte. E eu quero ver esses fontes, né? Eu quero ver como é que eles ficam juntos. Então, o que você vai fazer? Você vai abrir, vai criar um documento no Google Drive, no Google Docs. Eu criei um documento, coloquei aqui cores e fontes. A primeira coisa que eu fiz foi copiar aquela imagem. Com o botão direito, copiei e colei aqui. Eu observei a paleta de cores e eu pensei, isso aqui é uma imagem, então eu não consigo copiar o hexa das cores, né? O código das cores. Então eu resolvi criar uma tabela aqui dentro do Google Docs para colocar a paleta que eu mais gostei. Eu mais gostei da paleta de cores complementar. Então eu peguei aqui, digitei o
o código da cor e botei no fundo da célula a cor, para que eu possa ver visualmente. Então, muitas vezes, eu não gostei de todas as cores, não gostei das cores que a ferramenta me forneceu, mas gostei de algumas. No caso aqui, eu tenho essas duas que são da minha logo, que eu tenho que utilizar, mas gostei do laranja e gostei do preto. O que eu vou fazer? Eu vou procurar uma ferramenta gratuita para montar a paleta de cores. Lá no curso de criação de site, no curso em vídeo, a gente ensinou a utilizar o Colors e outras ferramentas de paleta de cores. Você vai copiar essas 4 cores, coloca, iniciar uma paleta lá e depois você vai achar as outras cores que você precisa. Que, por exemplo, este verde aqui eu não gostei. Ou você pode simplesmente mesclar as cores que você encontra nas outras paletas. Por exemplo, eu acho que esse verde aqui ficaria muito melhor do que esse tom de azul. Então eu vou substituir aqui para montar minha paleta. Vou pegar este verde da paleta triádica, que é 1A93 6F. Vou copiar essa cor, vou clicar na célula que eu quero trocar a cor e aí eu vou aqui, ó, formatar tabela, propriedade da tabela. Ele vai abrir aqui. Bem aqui eu tenho coluna, linha, célula. Estou na célula. Cor. Aí eu tenho a cor da borda e a cor do fundo. Então eu vou aqui, clico aqui em cores personalizadas e aí eu colo a cor que eu quero. Já gostei dessa cor. Não gostei dessa corzinha aqui. Eu queria utilizar esse azulzinho aqui, ó, para fundo de box, etc e tal. Então, isso você pode fazer em qualquer ferramenta de paleta de cores para sugestões, ou você pode pedir novas sugestões lá depois do teu prompt. Você responde aquele prompt dizendo, olha, não gostei das cores, eu queria mais 3 opções de paleta de cores. Você pode pedir. Enquanto eu vou substituir aqui, eu vou fazer exatamente isso, olha. Me forneça mais 3 opções de paleta de cores. Enquanto o ChatGPT pensa, eu vou voltar e vou substituir ali. Ó. Aqui é um D9ECF2. Se eu conseguir ler direitinho, porque está muito pequeno. D9ECF2. Aí eu vou copiar, vou clicar aqui na célula, já veio aqui, ó, e vou substituir essa cor clicando em cores personalizadas. Vou dar uma dica para vocês. Quando eu criei essa tabela, ficou assim, ó. Aí eu queria que as cores, né, tivessem uma altura maior. Então, eu simplesmente vim na primeira célula e dei aqui 3 enters. Isso dá 4, para que eu tenha uma visualização melhor. Para mim, essa paleta aqui ficou mais confortável. Então, eu combinei, né, parte das 3 paletas. Vamos ver lá o que o ChatGPT está fazendo. Ele está aí analisando, está pensando. Enquanto ele faz isso, a gente continua no conteúdo, tá? As fontes. Lá no prompt, ele me deu aqui essas 3 opções aqui de combinação de fontes. Então eu peguei essas 3 combinações, copiei para cá e apliquei. Então eu coloquei aqui, ó, fontes moderna e tecnológica, que foi a primeira opção. Ele me deu aqui o Poppins. Eu coloquei aqui como título 2, já que aqui está como título 1, e eu marquei aqui como negrito. Eu quero ver a fonte com negrito e sem negrito. Então eu coloquei título Poppins. Texto, Roboto, destaque, Montserrat. O destaque, eu aumentei um pouco o tamanho da fonte para se diferenciar do texto. E como é que eu troco? Às vezes, quando eu vou aqui, ó, seleciono e que eu vou aqui no fonte, eu não encontro fonte facilmente aqui. Você clica em mais fontes, aqui tem todas as fontes do Google Fontes. Você vem aqui e digita a fonte que você quer. Por exemplo, Montserrat. Aí ele vai aparecer aqui, você clica para selecionar e depois clica em OK. É muito fácil. Então, aqui estão as 3 opções. Tem a moderna, eu gostei bastante, tanto do Pops quanto do Roboto, inclusive a Montserrat para destaque. Tem a minimalista, aí ele deu o título como a Hallway e a Lato, que eu gosto muito também para texto, e o elegante sofisticado. Então ele deu 3 outras opções de fonte. Às vezes você não vai usar o destaque, ou às vezes, eu gostei mais do destaque, foi a Oswald, você substitui aqui e utiliza. Mas ele já te deu o ponto de partida, levando em consideração o nicho do teu site. Ele se perdeu um pouco, porque nessa primeira ele trouxe as 2 cores da logo, nas outras não. Então eu poderia informar para ele que me dê mais 3 opções, mas que as cores da logo são obrigatórias. Eu poderia ter modificado aqui, eu poderia ter colocado aqui, me forneça mais 3 opções de paleta de cores, lembrando que as cores da logo são obrigatórias. Mas eu acho que já é suficiente para que a gente possa entender. Finalizamos aqui essa aula e você tem um prompt que vai te ajudar na escolha de paleta de cores, você tem um prompt que vai te ajudar na questão dos fontes. Uma coisa que você pode fazer é montar mais de uma paleta de cores e mais de uma opção de fontes e fornecer para o cliente escolher. E a partir da escolha dele, você monta aqui o teu documento para você ter a paleta e os fontes para começar a utilizar no teu site. Agora você já sabe como criar imagens incríveis, paletas de cores harmoniosas e combinação de fontes que transformam qualquer site
em algo único. Na próxima aula, vamos explorar o método ACR, que transformará a forma como você cria conteúdos com inteligência artificial. Até lá, experimente os prompts desta aula para ajustar cores e fontes dos seus próprios projetos. Nos vemos na próxima aula com ainda mais conhecimento para você.